regeneração, criação de um novo homem. Então, na aula passada, nós falávamos, né, também sobre a regeneração e nós abordávamos ali a questão da nova criação, né, que a regeneração é uma nova criação. E hoje nós vamos falar sobre a regeneração como a criação de um novo homem. Na próxima semana, irmãos, nós vamos falar sobre a regeneração como um novo coração, certo? Depois como um novo nascimento e uma nova natureza, certo? Então esses são os aspectos que nós vamos abordar sobre a regeneração. Nós vamos falar sobre a regeneração, nós já falamos, né? Ela faz tudo novo, mas que tudo é esse? O tudo que a regeneração faz novo é a criação, o homem, o coração humano, ela é um novo nascimento e ela também transforma a própria natureza, certo? Então, nós estamos aqui nesse segundo tópico, que é a criação de um novo homem. Ok? Então, boa noite a todos que estão aí, não é? Deus abençoe a todos e vamos começar, certo? Depois eu vou saudando durante a nossa transmissão as pessoas que vão entrando e depois saúdo todo mundo no final novamente, certo? Vamos lá? Vamos começar com uma palavra de oração ao Senhor. Eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento em que estamos na Tua presença e pedimos para que o Senhor nos ajude em todas as coisas, nos iluminando, aplicando essa palavra em nossas vidas, Deus, para a glória do Teu santo e bendito nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então vamos lá. Primeiro ponto, irmãos, para nós começarmos com uma introdução. Então, como introdução, a regeneração é a criação de um novo homem, certo? Então nós não seremos pessoas novas, né? Nós somos em Cristo, né, pessoas novas, ok? Isso tem que ficar muito claro para a gente. A regeneração não atinge apenas a igreja, o todo. A regeneração, ela atinge cada cristão, cada pessoa individualmente. E nós vamos tomar aqui, né, a palavra. Vamos lá para Efésios. Efésios 2, versículo 15. Efésios 2, 15. Opa, as coisas começaram a cair aqui. Efésios 2, 15. Aqui falando, né, de Jesus, que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, quem são esses dois? Do circunciso e do incircunciso. Você vê isso claramente aqui no versículo, do versículo 11 em diante, não é? Do versículo 11 ao versículo 15, Paulo está tratando aqui sobre aqueles que eram, né, outrora incircuncisos segundo a carne, né, e aqueles que se chamam de circuncisão, ok? Então, Jesus aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, desses que eram pagãos, né, gentios, obrigado, gentios, só para não perder o costume, né? E aqueles que eram judeus, certo? São esses dois grupos que nós temos aí, ok? Então vamos lá. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo quem? Em Jesus, né? Então, aqui está falando que Jesus aboliu na sua própria carne os mandamentos na forma de ordenança. Vamos entender isso. Jesus aboliu os mandamentos, então não existe mais lei? Não, não é isso que o texto está falando.
Ele está falando que Jesus aboliu os mandamentos em forma de ordenança. Então nós temos que lembrar lá, boa noite Gustavo, boa noite Bia, boa noite Tiago. Nós temos que entender ali, irmãos, que Jesus ele aboliu a lei cerimonial, ok? Então, a lei moral, que são os 10 mandamentos, continuam vigorando. As leis civis, elas foram abolidas com a destruição de Israel no ano 70, certo? Então, as leis cerimoniais e as leis civis de Israel, elas servem para quê? Elas servem para a gente observar a reverência que deve ser dada ao culto, não é? Elas servem para a gente observar como seria uma sociedade segundo os moldes do Senhor, mas as leis morais continuam prevalecendo, ok? Contudo, a nossa observância das leis morais não serve para que angariemos o céu, porque nós já fomos salvos em Cristo. Mas porque nós já fomos salvos, elas nos oferecem a maneira correta de nós vivermos, ok? Boa noite, Eli, boa noite, Sandra, boa noite, Anelisa, boa noite, Letícia, não sei se está aí também. Então aqui, Jesus aboliu na sua carne, não é? Ou seja, na sua morte, na morte de Jesus, ele aboliu os mandamentos em forma de ordenança. Para qual finalidade? Para qual finalidade? Para que dos dois, quem são esses dois? Os circuncisos e os incircuncisos, os judeus e os gentios, não é? Para que dos dois criasse em si mesmo, ou seja, ele é o modelo, ele é a forma onde há a fusão dessas duas classes de pessoas, judeus e gentios. Boa noite, Presbítero Valdeci, boa noite, Sônia, Deus abençoe vocês. Aí, Monte Alto. Para que em si mesmo criasse um novo homem, fazendo a paz. Então Jesus ele faz a paz de que maneira? Ele faz a paz criando nele próprio um novo homem. Ou seja, aqueles que estão em Jesus são novas pessoas. E são novas pessoas de tal maneira que os aspectos culturais ficaram para trás. Que as heranças familiares ficaram para trás. Não é? Não quer dizer que esse novo homem ele não vai ser marcado pela sua cultura, pela sua família, pelas suas escolhas, não quer dizer isso. Eu estou querendo dizer que estar em Cristo o coloca em um plano em que todos esses elementos estão agora num plano inferior. Deixa eu explicar para você isso. Às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, olha, eu sou assim, eu sou um cristão assim, porque eu sou um cristão que moro em determinado lugar. Eu vou dar um exemplo, né? No século XVI, se acreditava, sabe aquela história, abaixo dos trópicos não há pecado? Se você assistir aquele filme Conquista da América, né? 1492, a Conquista da América, que conta a chegada de Colombo na América. Quem interpreta o Colombo é aquele fantástico ator francês, Gérard Depardieu, né? Há um momento do filme em que eles estão discutindo que os animais aqui são mais férteis do que na Europa. E a razão para eles chegarem a essa conclusão era o clima, eram os trópicos. Então, olha, a igreja aqui nos trópicos, ela tem que ser mais flexível com a sexualidade, com a moral. Afinal de contas, a nossa cultura é outra. Aí que você se engana, não é? Porque nós somos novas pessoas. Nós, cristãos,
Independente da onde nós vivemos, de como seja a nossa família, nós temos uma cultura forjada no próprio Cristo. Ou seja, um exemplo mais próximo da gente. Olha, eu faço essas coisas porque meu pai era assim, porque minha mãe me ensinou assim, não é? E esse é um problema, eu sou assim porque a minha família, isso é uma herança familiar, não é? Eu sou assim porque minha família me ensinou a ser assim. Então eu não consigo ser um cristão diferente, certo? Então nós temos que tomar cuidado com isso, muito cuidado com isso. Por quê? Porque as questões culturais, as heranças familiares, não podem servir para nós de desculpa para o pecado, né? Senão vira aquele cristão Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, né? Não pode ser desse jeito, não é? Então, irmãos, independente de que localidade o cristão esteja, não é? Ele pode estar ali morando num iglu no Polo Norte. Ele pode estar no centro da Europa. Ele pode estar na Sibéria. Ele pode estar no México. Ele pode estar na África subsaariana. Esse cristão, óbvio, a cultura vai influenciar coisas que não são essenciais. Então, a cultura pode influenciar de alguma maneira a música, pode influenciar de alguma maneira como esses cristãos se relacionam, como eles se tratam, como o culto é organizado. Eu não vou discutir isso, mas grosso modo ele vai seguir os mesmos padrões que todos os cristãos seguem no mundo todo em diferentes épocas. Certo? Isso é importante. Por quê? Porque nós fomos feitos em Cristo, nós fomos feitos em Cristo novos homens, pessoas novas, certo? E aqui, novamente, eu quero chamar a sua atenção para este versículo, certo? Aqui, quando nós estamos falando desse novo homem, lembra quando na aula passada eu falei para vocês da palavra novo, né? Ali no grego, né? Que havia duas palavras para novo no grego. A palavra neo, né? Que vai dar origem a neoclássico, neo-ortodoxo, neo, algo que é inédito, né? Que acabou de ser criado. E a palavra kainos, que é algo que foi reformado, foi reconfigurado, envelheceu, se deteriorou, mas passou por um processo de reforma que carregou novamente a origem. Né? Nesse texto especificamente, esse texto nos mostra né, que aqui nós somos kainos. Né? A palavra grega aqui é rena kainon antropon. Né? Então nós somos novos homens, mas esse novo homem não é um homem inédito, é um homem que é reconfigurado. Ou seja, quando a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos um novo homem, não é? E aqui homem eu estou usando no sentido genérico, não é? Porque nesse momento polarizado que nós vivemos, vamos explicar muito bem isso, né? Não quer dizer que nós somos inéditos. Isso seria absurdo, né? Porque nós existimos, né, antes de nossa regeneração. Mas nós somos reconfigurados. Nós somos reformados. Só que quando você vai fazer uma reforma, você tem que partir de um parâmetro. Né? Vamos supor, você tem ali você tem um objeto que foi completamente destruído e ele tem que ser restaurado. Então a pessoa vai partir de um parâmetro para restaurar aquele objeto. Vamos supor um carro. Né? Ele vai partir de modelos daquele carro que estão novos. Né? Então ele vai saber qual que é o formato, como ele tem que fazer, o que ele precisa proceder. Então,
Qual é o parâmetro que Deus utilizou para nos fazer novos homens? Jesus. Jesus é este parâmetro perfeito. Continuando, irmãos. Vamos lá. Então a regeneração não atinge apenas a igreja, mas cada pessoa específica. O cristão não é ao mesmo tempo um novo homem e um velho homem, né? O cristão é um novo homem, certo? Vamos entender isso aqui, e isso é um ponto muito importante da nossa aula. A regeneração, ela não injetou um novo homem em você que convive paralelamente a um velho homem, certo? De tal maneira que você vai dizer assim: quando eu peco, é o meu velho homem. Quando eu acerto, é o meu novo homem. Não é? Então, não, nós fomos regenerados, nós somos novos homens, certo? Então esse novo homem, ele peca, não é? Por que lá na Bíblia Paulo fala tanto desse velho homem, né? Vamos lá para Romanos 6 para nós vermos essa questão ali do novo e do velho homem, Romanos 6, que eu aprecio bastante, né? Aqui em Romanos 6, Paulo está dizendo que nós não precisamos servir ao pecado. Se você está acompanhando os sermões de domingo, nós estamos pregando sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Você viu que algumas igrejas, como a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, elas têm problemas doutrinários, né? Então, por exemplo, uma tem lá no meio dela a doutrina de Balaão, na outra você tem uma profetisa chamada Jezabel, que leva as pessoas a uma vida dissoluta, onde elas comem carne sacrificada aos ídolos, se prostituem, né? Então, essa é a realidade, né, dessas igrejas. E às vezes a gente pode olhar isso e falar assim, não, mas isso não existe na minha igreja. Você tem que entender o que exatamente Jesus está querendo dizer ali em Apocalipse, para você poder dizer que isso não acontece na nossa igreja. A questão dessas igrejas de Apocalipse, tanto a de Tiatira quanto a de Pérgamo, e por que não falarmos a de Sardes também, né? A de Sardes, o problema deles é que eles estavam mortos já, né? Eles estavam completamente... pessoas estavam morrendo na igreja. Então essas igrejas, o problema deles esse é o grande problema das igrejas ali em Apocalipse. As igrejas que têm coisas a serem mudadas. É como elas lidam com o mundo. Como as igrejas lidam com o mundo. Então você pega, por exemplo, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela tem uma boa forma de lidar com o mundo. Ela tem uma teologia muito bem estruturada. Mas eles não vivem essa teologia que eles têm. Eles não vivem a teologia. Então eles perderam o primeiro amor. A igreja de Tiatira, ela não tem, ela está aderindo ao mundo, ela está se flexibilizando ao mundo, e por isso ela tem a doutrina de Balaão. Ou seja, eu posso continuar na igreja, mas eu continuo flertando de alguma maneira com o mundo. A igreja de Pérgamo é uma igreja extremamente tolerante, né? Há uma profetisa ali falando coisas inconvenientes e a igreja não toma atitude. Por quê? Porque não sabe lidar com o mundo, não é? A igreja de Sardes, ela está morrendo. Por que ela está morrendo? Porque as suas obras estão incompletas. Eles estão flertando com os pagãos. Eles estão, de alguma maneira, mesmo ali, de forma inconsciente, não é? De forma, não inconsciente, mas de forma individual, nos seus pensamentos, eles estão flertando com o paganismo. Então, ao longo da história, sempre a igreja teve problemas com o mundo. Por quê? Porque a igreja ela tem que romper relações com o mundo. Mas ela continua no mundo. É aquilo que Jesus diz ali no sermão, na oração sacerdotal, lá em João 17.
Quando Jesus vai dizer, olha, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Essa é a tensão que existe na igreja ao longo dos séculos. E essa tensão passa por nossas vidas também, certo? Queria saudar aqui meu irmão, pastor Francisco. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe muito a sua vida e sua família. Então, aqui, abrindo lá, Romanos 6. Paulo começa com uma diatribe, né, uma pergunta retórica. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? As pessoas que pensavam assim eram muito parecidas com as pessoas que estavam ali na igreja de Pérgamo, que seguiam essa profetisa chamada Jezabel. Regeneração e santificação são a mesma coisa? Valdeci, elas fazem parte do mesmo processo, mas elas não são a mesma coisa. Por quê? Vamos entender. O que é regeneração? Se você perguntasse para mim assim, regeneração e conversão são a mesma coisa? Eu diria para você, não. Elas são as duas faces de uma mesma moeda, certo? Porque a regeneração acontece no nosso coração. É uma ação monergística. O que é monergística? É uma ação que só tem Deus como seu agente. É um milagre, sabe? É um milagre ordinário na vida da igreja. É a mudança de um coração, certo? Então, a regeneração é isso. Como nós percebemos a regeneração da pessoa? Pela conversão. Então, a regeneração é algo que acontece dentro de mim e ela está restrita entre a relação que eu tenho com Deus. Está restrita entre mim e Deus. Certo? Mim porque vem depois de preposição. Agora, a conversão não. A conversão, ela é observável. E eu entendo que a pessoa foi regenerada pelas atitudes que ela toma na sua conversão. O que é conversão? É mudar de caminho. Não é? Conversão à direita, conversão à esquerda. É você sair daquele caminho que você está. É você tomar um novo caminho. Então você pega Paulo. Paulo ali no caminho de Damasco. Como nós sabemos que ele foi regenerado? Porque depois que ele foi batizado por Ananias, ele tem uma vida completamente diferente daquele que ele tivera antes. Então, regeneração e conversão. A santificação, ela existe de duas maneiras. Você tem a santificação consumada e a santificação progressiva. Vamos entender isso? O que é a santificação consumada? Nós, porque fomos regenerados, então a santificação ela é uma consequência da regeneração. Porque nós somos regenerados, nós somos santos. E o que significa santo? Essa palavra tem que ser muito bem explicada, porque no imaginário popular, o que é um santo? É alguém que está ali sobre os altares, que foi canonizado, que tem uma vida ilibada, não é? Então, o santo é aquele que tem as suas páginas nos livros de hagiografia. O que é a hagiografia? É a história dos santos, né? Sempre repletas de fatos extraordinários, de anedotas e coisas parecidas. A questão é ser santo é ser separado do mundo. Eu acho que a igreja romana ela teria mais proveito se ela conseguisse mostrar o processo de santificação do que tentar transformar em heróis pessoas que nós sabemos que são cheias de defeitos, não é? Então essa é a questão. Então o fato é, em Cristo nós já fomos separados do mundo. Por isso quando Paulo vai falar aos romanos, ele vai falar dos santos que estão em Roma. Isso é santidade consumada.
Agora, por que eu peco, pastor? Por que eu peco? Então, eu vivo em santidade, não é? Vou chegar aí ali. Eu vivo em santidade, mas não tanto quanto eu queria. Porque a santidade, ela também é progressiva. É uma outra característica da santidade. Ao mesmo tempo que ela foi consumada, nós já somos santos em Cristo Jesus, ela é progressiva. Por quê? O Espírito Santo trabalha em nosso coração, não é? Como diz João 16, versículo 8, ele vem nos convencer do quê? Do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Não é? Então o Espírito Santo vem ao nosso encontro e nos convence dessas três realidades. Primeiro, você é um pecador. Todo o evangelho sempre é precedido por uma má notícia. Não é? Eu estou citando aqui aquele autor, David Harvey, né? Quando pecadores dizem sim. Então toda boa notícia, que é o evangelho, ela é precedida de uma má notícia. Qual é a má notícia que precede o evangelho? Você é um pecador. Sem Jesus você vai para o inferno. Ponto. Agora, qual é a boa notícia? Jesus pagou o seu pecado. E por causa dele, dos méritos dele, você vai para o céu. Ok? Então, a santidade, a santificação, é uma consequência da regeneração. Ela só pode acontecer naqueles que foram regenerados. Vou dar um exemplo que eu sempre dou. Você pega ali, por exemplo, o diário de Ashbel Green Simonton. Há um texto, há um momento da vida do Simonton. Queria saudar aqui a Andréia, o Matheus, o Vitor e a Elisa. E queria saudar também a Laís, desculpa. E queria saudar a Suelane e o Wellington. Certo? Deus abençoe vocês. Irmãos, há um momento na vida, o Simonton, ele se converte em um avivamento nos Estados Unidos. Certo? Um momento que a igreja estava passando por um grande avivamento. Depois que ele acabou o ensino médio, ele passa por aquela viagem no sul dos Estados Unidos, onde ele vende enciclopédia, onde ele é diretor de escola, onde ele faz de tudo, depois ele volta e ele encontra a igreja em um grande avivamento. E qual era o problema do Simonton? O Simonton tinha um problema que era o seguinte, ele vinha de uma família evangélica, ele vinha de uma família protestante. O avô foi presbítero, o pai era presbítero, era uma família muito ligada à igreja. Desde criança, ele foi levado à igreja. E ele não sabia dizer exatamente se ele havia se convertido ou não. Certo? Então, o que acontece? Por muito tempo, ele se impediu de fazer a pública profissão de fé, porque ele não sabia, ele não tinha o testemunho das pessoas que iam ali para publicar a sua fé, para proclamar a sua fé. Então ele não havia saído das drogas, ele não havia saído do álcool, ele não havia, ele não tiveram uma vida de prostituição, nada disso. Ele não havia traído ninguém, um esposo, que nem casado ele era, né? Ele vai casar já depois de ordenado, estava aqui no Brasil, casa com Ellen Murdoch, né? E fica casado com ela apenas um ano, ela morre no parto da filha, né? Que carrega o mesmo nome que ela, Ellen, né? Se não me engano, ela está enterrada no cemitério dos protestantes em São Paulo. Então, ele fica se perguntando, olha, eu não tenho esse testemunho. Como eu vou saber se Jesus de fato me regenerou? E aí ele se faz uma pergunta. A minha vida, mesmo nos meus moldes, ela continua igual? Eu tenho me arrependido dos meus pecados, eu tenho mudado, eu tenho identificado que há coisas da minha vida que precisam ser mudadas? Sim. Então, isso mostra de que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Se o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, então quer dizer que eu sou um regenerado.
E a partir desse raciocínio, ele vai lá, faz a sua pública profissão de fé, vai fazer teologia em Princeton, e depois, ali no final do curso, ouve a pregação do Charles Hodge, e ele resolve se dedicar às missões aqui na América do Sul. Primeiro queria ir para a Bolívia, se não me engano, mas não teve condições, veio para o Brasil, né? Chegou aqui em 1859, né? Então, irmãos, essa é a realidade, né? A santificação é o Espírito Santo trabalhar na minha vida, essa santificação progressiva. Agora aqui a pergunta do Eli, né? Regeneração igual a I, santificação igual a P. Interrogação. Onde I é totalmente monergístico, certo? Então vamos lá. A regeneração ela é totalmente monergística, certo? Ela é totalmente monergística. Porque ela depende exclusivamente da ação de Deus no meu coração. A conversão, por sua vez, ela é sinergística. Mas vamos entender a proporção desse sinergismo. Em grande parte depende da graça. Porque a minha livre agência, ou seja, as ações que eu vou tomar como novo homem, são influenciadas pela graça, não é? E a santificação também segue a mesma linha da conversão. Em grande parte, a minha santificação depende da ação do Espírito Santo, porque se ele não me convencer do meu pecado, do juízo e da justiça de Deus, eu não vou fazer aquilo que me leva à santidade. Nós caímos ali no Efésios 2:10, não é? Que nós somos feitos em Cristo para as boas obras, as quais o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então, na verdade, o que acontece? O Senhor preparou as boas obras para que eu ande nelas, mas eu deverei. Então, há uma ação monergística do Senhor preparando as boas obras, me incentivando a fazer, mas aí há o papel da liberdade humana e da livre agência em empreender essas obras que foram propostas. O John MacArthur, naquele livro Nossa Suficiência em Cristo, que eu citei ontem na live para os professores de escola dominical, ele trabalha duas posturas frente à santificação. Um é o quietismo e o outro é o pietismo, certo? O MacArthur, que ele gosta demais, né? Nós gostamos demais do MacArthur, ele vai dizer o seguinte: se você pegar esses dois grupos, o quietista e o pietista, ambos creem que foram salvos pela graça. Ponto final. Só que o quietista, a palavra quietista vem de quieto, né? Ele entende que a santificação é totalmente de Deus. Então eu posso ficar passivo, paradinho aqui, e Deus vai me fazer santo. Ponto. O pietista, diferente, ele entende que é necessário ter uma vida de piedade. Então eu preciso me autodisciplinar, eu preciso me policiar para que eu atinja essa vida de piedade, não é? Ali, o MacArthur ele sugere que o equilíbrio, que a nossa vida ela deve ser o equilíbrio dessas duas coisas, não é? E ele sugere para nós Filipenses 2, 12 e 13, quando ele vai dizer o seguinte, veja só, não desmarque Romanos 6, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora,
na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então veja, aqui é a postura do pietista, certo? Pietista. Ou seja, eu tenho que desenvolver a minha salvação. Então ela foi dada a mim, Jesus me deu a salvação, mas eu preciso desenvolvê-la, certo? De que maneira? Com temor e tremor. Mas o mesmo por quê? Aí ele começa uma outra, ele continua explicando esse mesmo conceito. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, aqui é a postura do quietista. Olha, você vai fazer, mas quem vai efetuar o desejo de você fazer as boas obras, quem vai efetuar em você o querer fazer, é Deus. Então a vida cristã, ela equilibra nessas duas posturas. De um lado, eu tenho que desenvolver, por outro, eu preciso confiar em Deus, né? A graça irresistível é monergística, obviamente, Eli. A graça irresistível, ela é monergística, não é? Ah, entendi lá, o I é o irresistível, né? E o P seria a perseverança dos santos, ok. Enquanto que a perseverança dos santos tem participação do homem na sua livre agência, obviamente. Irmão, só explicar uma coisa muito importante, tá? Nós estamos acostumados a essa nomenclatura. E eu quero explicar para que ela não fique com uma linguagem misteriosa. Livre agência é a maneira que nós usamos para falar de liberdade humana, certo? Por quê? Porque nós não cremos que o homem tenha livre-arbítrio. O homem só teve livre-arbítrio no Éden, até Gênesis 3. Depois disso, o homem não tem livre-arbítrio e ele não terá livre-arbítrio. Por quê? Porque livre-arbítrio seria estar naquele estado de inocência, ou seja, sem ser influenciado nem pelo bem, nem pelo mal. Adão e Eva, eles não eram influenciados pelo bem, de tal maneira que poderiam pecar, nem eram influenciados pelo mal, não é? Desculpa, eles não eram influenciados pelo bem, de tal maneira que seriam obrigados a fugir do pecado, nem influenciados para o mal, de tal maneira que seriam obrigados a pecar. Por isso que Adão e Eva, eles agradavam a Deus com suas obras. Nós não estamos nessa realidade. A partir de Gênesis 3, o homem entrou no estado de queda, né? Ele é um pecador, caído. As suas faculdades mentais, tudo dentro dele foi degenerado, foi maculado pelo pecado. O homem agora, ele tende ao pecado. Sem a graça, o homem tende ao pecado. O homem é um pecador. Ele está inclinado ao pecado. Quem nos leva a fazer as coisas boas é o Senhor, certo? Então, a nossa liberdade, ela não é plena. Ela é uma liberdade dentro de limites muito bem restritos. Eu vou dar um exemplo que é do Anthony Huckman. A sua liberdade é a mesma de alguém que está dentro de um navio. A sua liberdade é a mesma de quando você está sentado no banco de trás do carro. Alguém está dirigindo o carro, você pode ouvir música, você pode dormir, você pode conversar, você pode fazer uma porção de coisas, mas você não pode estar no lugar do motorista. Você está no navio, você pode ir para o cais, você pode andar, fazer exercícios físicos, ir para o salão de baile, né, encontrar o Leonardo DiCaprio, encontrar a Kate Winslet, né, mas você não pode alterar a rota do navio, porque o capitão está no comando. Certo? Quem está no comando da nossa vida é Deus. Ok? Isso é livre agência. Explicado? Né? Romanos 6, veja. Então aqui Paulo vai falar, ele vai dizer que nós não vamos pecar para que a graça de Deus seja mais abundante. Por quê? Porque nós morremos para o pecado.
E ele vai dizer o seguinte: porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque fomos unidos com ele na semelhança da morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabemos isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, certo? Então o nosso velho homem foi destruído na cruz. Ele foi consumido na cruz por Cristo. Por que Paulo está falando isso? Porque é a maneira, a vida cristã, ela é morte. Paulo, ele entende tanto essa doutrina, que ele vai falar isso para Pedro, lá em Gálatas 2, né? Ele vai falar assim: Pedro, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim, certo? Mas Paulo fala assim: mas pastor, e o meu velho homem? Aonde está o meu velho homem? A questão é o seguinte: ele foi crucificado, ele foi destruído. Então por que eu peco, pastor? Porque há resquícios do velho homem em nós vamos entender isso melhor, certo? A grande explicação de Paulo para isso é ali em Gálatas 5. Andai no Espírito para não satisfazerdes as concupiscências da carne, certo? Eu vou dar um exemplo agora, que eu vou dar lá no final novamente. Imagine uma fábrica de veneno. Ela fabrica gases tóxicos, como o gás mostarda, né? Para citar lá a Primeira Guerra Mundial. Né? Então é uma fábrica que fabrica gases tóxicos. O compromisso dela é com a morte. Então os instrumentos, os técnicos, os químicos estão todos empenhados na produção de veneno. De repente essa fábrica é fechada e no mesmo lugar abre uma fábrica nova. Uma fábrica de oxigênio. No começo, irmãos, a fábrica de oxigênio foi mudada, é uma fábrica nova. Ela não tem mais o objetivo de fabricar veneno. Agora ela sintetiza, né, e comercializa oxigênio, que é essencial para a vida. Né? Faz respiradores também. Né? Tudo dessa fábrica vai ser usado para um novo propósito. Contudo, ainda os equipamentos estão manchados, estão ainda sujos com o veneno que eles produziam. Então, no começo, né, essa fábrica ela passa por reformas. Ela tem que trocar maquinários, ela tem que trocar métodos, ela tem que trocar uma série de coisas, não é? E como não era a especialidade dela fazer oxigênio, sintetizar oxigênio, depois minha esposa me corrige isso, ela vai no começo ter problemas, mas ela é uma fábrica nova. Vamos pegar esse exemplo, essa metáfora e trazer para a gente. Nós éramos especialistas em fabricar pecado. Nós vivíamos no pecado, nós servíamos o pecado como escravos, como diz Paulo em Romanos 6. Era a nossa especialidade, nós ficamos por anos fazendo isso. Mas houve um dia, pela graça e misericórdia de Deus, pela ação monergística dele, em que essa fábrica foi extinta. E no lugar dela apareceu uma fábrica de boas obras. De obras que glorificam a Deus. E onde está o pecado? Está nos momentos em que nós estamos trocando esse maquinário, trocando esses métodos, trocando essa cultura que nós tínhamos, certo? Então o pecado aparece aí. É por isso, irmãos, que a vida cristã ela caminha para um progresso. Ela não caminha sempre. O cara ele entra na vida cristã, ele tinha tais pecados. Ele continuará pecando até a sua morte? Sim. Né? O homem está propenso ao pecado, mesmo depois da conversão. Mas ele tem a graça de Deus, que o auxilia contra o pecado. Então, ele vai lutar contra isso. Ele vai mudar de vida. Ok? Então aqui,
citando Charles Slater, o cristão não é alguém que meramente possui um novo homem vivendo dentro dele. Certo? Ele não é alguém que meramente possui algo novo vivendo dentro dele, que ele nunca teve antes. Ele é propriamente esse novo homem. Ele próprio é alguém que nunca havia sido antes. O cristão é um novo homem, ok? Eu vou contar uma história para vocês que vem ali da vida de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi um dos grandes teólogos da Alta Idade Média, não é? Conta-se que Agostinho vivia em Hipona, cidade onde passou grande parte de sua vida. Hipona ali no norte da África, não é? Antes de se converter a Jesus, Agostinho levava uma vida pecaminosa. Era um homem boêmio, dado à bebida, não é? Em sua devassidão moral, viveu com várias prostitutas. Entretanto, depois de seu encontro com Jesus, Agostinho desce do mosteiro onde se recolheu para meditar e vai até a sua cidade. Andava ele pelas ruas, onde antes se deleitava com os prazeres da carne, quando de repente uma de suas amantes o reconhece e grita o seu nome. Agostinho, né? Ou Aurélio, era o nome dele também. Agostinho, Agostinho. Entretanto, sem olhar para trás, ele acelera o seu passo, enquanto a prostituta continuava a persegui-lo, gritando: Agostinho, Agostinho! Até que finalmente o agarra. Uau! Nossa! Né? E ele diz: Agostinho, não me reconheces? Sou eu, a sua amante de tantas noitadas. Agostinho olha fixamente para ela e diz: sim, de fato és tu. Entretanto, eu não sou mais eu. Veja, o Agostinho, ele tinha, o velho homem dele foi totalmente aniquilado no batismo. Quando Atanásio, né, tira Agostinho das águas, quando Atanásio batiza Agostinho, ele é um novo homem. Ele é um novo homem. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. É claro que ele vai ter problemas ali, né? Um livro lindo é aquele do Yostangada, tá por aqui, Yostangada, Vita Brevis. Ele é uma ficção onde ele fala sobre Agostinho, né? Sobre essa mudança de vida. É uma carta de uma concubina que ele teve, Flora. E essa carta ela vai falando das mudanças que ele teve na vida cristã. É um livro muito interessante para você ver essa realidade, né? Na luz de um filósofo que não tem compromisso nenhum com a teologia, né? Como para esse filósofo é tão agressivo, né? Agostinho largar tudo que ele largou, né? Inclusive até essa concubina, para se dedicar a uma vida inteiramente voltada a Deus, certo? Então, Agostinho, ele entende que ele é um novo homem, ele entende como Paulo, lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, não é? Então, ao ser regenerado, todo cristão recebe uma nova identidade, certo? É aquilo que Jesus diz à igreja de Tiatira, não é? Lá em Apocalipse, né? Apocalipse 2. Desculpe, a igreja de Pérgamo, não Tiatira. Aqui. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que pedrinha branca é essa? A pedra branca aqui tinha dois significados, né?
A pedra branca era usada nas votações de um julgamento para quando havia absolvição. Então, os jurados que absolviam uma pessoa, eles depositavam uma pedrinha branca. Então, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: o mundo pode te condenar, mas eu vou absolvê-lo. Olha só. A pedra branca também era geralmente usada como um convite. Então, se tinha essa pedra, se gravava o nome da pessoa que foi convidada. Então, a pessoa apresentava esse convite e ela tinha entrado na festa. Então, essa pedra branca é a certeza que Jesus dá à igreja de Pérgamo, né, de entrarem, né, no convívio, na festa do Senhor, nas bodas do Cordeiro. E esse novo nome, o novo nome que nós temos, né, nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Nós temos uma nova identidade, ok? Saulo passou a ser Paulo. Simão passa a ser Pedro. O novo convertido, citando Charles Leiter, o novo convertido precisa tomar uma posição a respeito do milagre que aconteceu em sua vida e explicar: não mais amo as coisas que antes amei. Não mais faço as coisas que antes fiz. Não sou mais Simão, sou Pedro. Eu me tornei um novo homem. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu me tornei. Antes eu gostava de coisas que eu agora detesto. Antes eu corria atrás de coisas que hoje eu fujo. Esse é o processo de regeneração. É por isso que nós somos novas pessoas em Cristo. Seja quem, então, qual é a máxima? Seja quem você é. Às vezes as pessoas usam isso, né, de uma maneira totalmente diferente da que vamos usar agora. Então é comum a pessoa falar assim, ó, seja quem você é. Então, dê vazão aos seus pecados, aos seus desejos, seja quem você é, né? E eu queria ler para você aquele texto que eu sempre leio para os jovens, né? Eclesiastes. Esse texto aqui, ele me causa temor e tremor. Olha só, Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias de tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, de que todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Olha, é claro que aqui Salomão está aplicando basicamente ao jovem, mas nós podemos ver isso nas diferentes idades. Quando as pessoas falam assim, seja quem você é, elas estão dizendo para você assim, olha, alegra-te, recreie-te no teu coração, faça tudo o que você quiser fazer, deixa a vida te levar. Agora, o Senhor diz, mas saiba de que todas essas coisas o Senhor te pedirá contas. Essa é a certeza que nós temos, não é? Então, eu tenho que ser quem eu sou. Quem eu sou? Se eu não passei pela regeneração, eu sou o velho homem. Eu sou aquela pessoa que vivia nos pecados de outrora. Agora, se eu passei pela regeneração, eu sou um cristão. E eu preciso mostrar essa identidade na minha vida. Então o cristão é um novo homem, essa é a sua identidade essencial. E por que o novo homem? Ele é chamado a viver como um novo homem, né? Efésios 4, 22 a 24, nós estamos caminhando para o término, nós concluiremos essa aula na próxima aula, né? Efésios 4, aqui, 22 a 24. Nós vamos ver essa questão de vivermos como um novo homem. Veja, no sentido que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então veja, nós nos despojamos desse novo homem para nos revestirmos de um novo homem. Então o velho homem, ele se deteriorava, ele se corrompia segundo as concupiscências do engano. Vamos pegar a história do Agostinho. O Agostinho, antes ali da janela de Hóstia, né? Você se lembra dessa história? Agostinho estava sentado na janela de Hóstia e ele ouve crianças cantando lá embaixo, né? Tolli legere, tolli legere, tolli legere. E toma e lê, toma e lê. E aí há o livro de Romanos sobre a sua mesa. Ele toma o livro de Romanos, ele lê o livro de Romanos e ali acontece a sua conversão. E ele vai falar aquela oração linda: tarde te amei, beleza tão antiga e sempre nova. Tarde te amei, não é? Agostinho vai dizer que ele procurava Deus nas coisas que estavam fora, enquanto Deus estava dentro dele, não é? Então, o Agostinho, enquanto um velho homem, ele vivia na bebida, na prostituição, nas noitadas, não é? Ele vivia segundo o engano. Ele estava se corrompendo segundo o engano. Agora, o novo homem Agostinho, ele é uma pessoa feita por Deus para um outro propósito, para a justiça e para a retidão. Olha aqui Calvino comentando esse texto. A Escritura apenas leva em conta que nossa mais elevada perfeição consiste em nossa conformidade e semelhança com Deus, por meio de Jesus, obviamente. Adão perdeu a imagem que originalmente recebera. Lembra que o perdeu aí, para Calvino, é deteriorar. Ela se deteriorou. Ela não foi totalmente aniquilada. Tá? Portanto, é necessário dizer que ela nos será restaurada por meio de Cristo. Por isso, o apóstolo ensina que o desígnio da regeneração é conduzir-nos de volta do erro àquele para o qual fomos criados. Então, a regeneração, ela me tira do erro, do pecado onde eu estou, em que a imagem de Deus está deteriorada na minha vida, as pessoas não conseguem ver Deus na minha vida, e ele coloca de volta em Deus, para que as pessoas enxerguem o Senhor na minha vida. O chamado aos crentes não é tente ser quem você é, como muitos cristãos supõem, mas sim, seja o que você é. Eu queria terminar com essa frase, né? Seja quem você é. Nós somos cristãos, devemos viver como tais. Devemos fazer Jesus visto em nossa vida. Aqui, antes da conversão, estávamos só agora. Antes da conversão, estávamos só. Agora temos o Espírito Santo que habita em nós. Obviamente, muito bem, Valdeci. Antes da conversão, nós estávamos segundo os desígnios do mundo, não é? Nós estávamos tal como o filho pródigo, vivendo na terra do pecado, né? E o pecado nos consome. Agora, após a nossa conversão, nós temos a ação do Espírito Santo, certo? Ele abriu nosso coração, nos regenerou, não é? E agora, por ele, nós somos conduzidos a uma vida de santidade. Essa é o invólucro, né, da graça. Certo, irmãos? Queria orar pela vida de cada um. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de aula. Obrigado por cada vida que está aqui presente, Senhor, por aqueles que vão assistir essa aula depois. Nos ajuda, Senhor, a fazermos tudo para a Tua maior glória. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.